Content, Chef e Monark passaram anos construindo suas carreiras aqui no YouTube. E durante esses tempos, os três conseguiram transformar a plataforma em uma das suas principais fontes de renda. Só que em algum momento eles foram longe demais e acabaram sendo banidos. Motivo pra eu me masturbar hoje à noite. Qual será a desculpa? Deixa eu ver. E com isso eles não podem mais criar canal e nem monetizar aqui. Mas você lembra o que fez com que cada um deles recebesse essa punição? Que abaixa essa mão, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, ó, né? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Se você usou o YouTube entre 2014 e 2017, você com certeza conhece essa máscara. E é dele que a gente vai começar falando. O Content criou o canal ConTV em 2012 e a proposta do canal dele era bem diferente de outros canais grandes da época. Enquanto Christian Figueiredo, Júlio Cocielo e vários outros criadores cresciam contando histórias da própria vida, o Content aparecia de máscara pra falar sobre tecnologia, games, internet e principalmente da opinião. Tem uma comunidade chamada Comunidade de Opinião no YouTube, né? Botava um gameplay de fundo e faziam comentários e tal. Eu fui o primeiro do Brasil a fazer isso. Gameplay de fundo, um comentário e botava um pagodinho, eu botava um sambinha de fundo e ia comentando as coisas da internet, sim. E uma das coisas que mais fez o canal dele crescer foi justamente criticar outros youtubers. Ele criticou o David Jones, o Castanhari, o Cocielo, o Cauê Moura. O David Jones, né, nas gameplays do GTA V. Sim. Ah, o David Jones fala assim, eu falei ontem, né, falando, mas eu que editava tudo sozinho, David Jones. Tu editava alguma coisa sozinho? Tu botava gameplay lá com os amigos cross dos piratas e botava o logotipo no começo, deu, aquilo ali é edição. Era só 7 ou mais vídeos por dia, meu Deus do céu, não sei como é que morreu. Praticamente todo mundo que era relevante naquela época. Do nada, sem mais nem menos, você podia virar pauta na ConTV. Mas é culpa dos pais. O que vê no YouTube é culpa do pai. Ô senhorzinho Castanhari, com os teus 25 aninhos, tu sabe muita coisa da vida, né? Tu passou por muita dificuldade na vida, né? Ah, tá bom. E isso, obviamente, criou um monte de treta. Mas também criou uma audiência, que foi crescendo conforme o tempo passava, e com uma quantidade absurda de conteúdo, o Content chegou até 1 milhão de inscritos. Mas com o tempo o canal dele também foi mudando. Lá tinha de quase tudo, tinha notícia, tinha fofoca de youtuber e tinha react também. Velho, desculpa pelo humor negro, vou pro inferno, eu sei, mas eu não aguento. E basicamente qualquer assunto que tivesse bombando na internet podia aparecer lá. Só que olha só a ironia do destino. O que destruiu o canal do Content não foram as tretas. O que acabou com o canal dele foram as publicidades. Porque além do AdSense, como vários outros youtubers, o Content fazia propaganda nos seus vídeos. E até aí, como eu falei, outros youtubers também faziam, isso era normal. O problema mesmo estava no tipo de empresa que o Content topava divulgar. Em determinado momento, o ConTV passou a fazer publicidade de produtos e serviços que o YouTube classifica como não apropriados. E entre esses serviços mal vistos estavam lá a divulgação de site para acompanhantes. Você não entendeu errado, o Content deixava nos seus vídeos um link que levava o público para um serviço de acompanhantes. E isso é importante porque o YouTube proíbe que o criador use vídeo, descrição ou comentário para direcionar o público a serviços sexuais ou de acompanhantes. E bom, como era de se esperar, em setembro de 2022 o canal ConTV simplesmente desapareceu. Eu tinha alguns anunciantes, né, que eram meio assim, zona cinza, né? Eu fazia vídeo todo dia, tinha vários anúncios, todo dia tocava anúncio do cara, todo dia. Aí tu coloca um link na descrição do YouTube, tem essa regra nova, que qualquer link que tu coloca na descrição do YouTube, um humano vai lá investigar pra ver se é uma coisa que não é ilegal, que não é uma coisa que é zona cinza, entendeu? E aí se ele vê que aquele negócio ali não é lastreado com o governo brasileiro, não é autorizado pelo governo brasileiro, aí ele vai lá dar strike. 10 anos de vídeos, mais de 1 milhão de inscritos e tudo foi apagado. E bom, o Content até tentou recorrer, dizendo que não sabia sobre essa regra de patrocinadores, só que infelizmente você não conhecer uma regra não faz ela não existir, né? E então a contestação do Content não deu em nada. Outra coisa é aquelas apostas lá de bicheiro, né? Que é uma coisa que eles proibiram, né? Tinha lavagem de dinheiro, não sei o que e tal. Agora, o cara ali na internet ali apostar, no cara de futebol, eu não vejo nenhum problema nenhum. Só que o YouTube, ele vê que essas casas de aposta mais dark, cassino, que tu não tem comprovação que é uma coisa idônea, o YouTube vai lá e dá direto. Mas calma, porque a parte que transforma isso daqui num banimento pra sempre vem agora. Porque quando um canal é encerrado pelo YouTube, o dono não pode ir lá e simplesmente criar outro canal pra assim contornar a punição. Nesse caso, o ban é permanente. E assim, o Content até tentou voltar algumas vezes, só que com o tempo todos os canais dele acabavam caindo. E agora isso não era um problema relacionado às publicidades que ele mostrava nos vídeos. O problema agora era o fato dele estar voltando pro YouTube que já tinha encerrado a conta dele. Então olha só a ironia, o cara que passou uma década aí dando notícia e cutucando outros youtubers, no final acabou virando notícia por não conseguir mais ter um canal no YouTube e ser um youtuber. Agora o caso do chefe da Xbox Mil Grau é um pouco diferente, porque a queda dele não começou por conta de um único vídeo ou publicidade. Começou com uma comunidade inteira sendo acusada de passar dos limites. Os caras falam umas porra dessa na minha live, eu dou esporro, mano. Não é pra falar essa porra, o cara pode ser azul, tá ligado? Eu não quero saber. É o tipo de merda que, na minha opinião, cara, tu não deixa passar. Mas bem, contextualizando aqui pra quem não conhece, o chefe criou a Xbox Mil Grau em 2014. E só pelo nome já entrega mais ou menos qual era a proposta do canal, né? Xbox Mil Grau, o canal que mais joga videogame no mundo.
Lá tinha gameplay, live, notícia, react e principalmente muita guerra de console. E bom, o humor da Xbox Mil Grau sempre foi bem pesado. Só que em 2020 isso simplesmente explodiu. Tudo ganhou uma repercussão absurda depois que o Capim, que também fazia parte da Xbox Mil Grau junto com o chefe, publicou um meme envolvendo os protestos antirracistas que estavam rolando nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd. E bom, obviamente, como era de se esperar, a postagem foi considerada racista, porque a partir daí começou um verdadeiro mutirão. E bom, vocês sabem que quando as pessoas decidem procurar alguma coisa na internet, elas conseguem achar, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Foram resgatados trechos de transmissões do grupo com falas consideradas racistas, misóginas e homofóbicas. Você sabe o que fazer. Compra Doritos preto, é muito bom. Ah, eu não gosto de preto. Passando até mal. Tô até branco, eu acho. Trago o Éden, Bruno. Graças a Deus. E essa história simplesmente explodiu até saindo da bolha gamer. Pra vocês terem noção, ela foi parar no Trend Topics do Twitter e chegou no ponto que até a própria empresa Xbox teve que se pronunciar, dizendo que não tinha nenhum envolvimento com aquilo ali, e além disso eles ainda pediram pra que eles tirassem o nome Xbox do canal. Ou seja, eles não estavam mais autorizados pela Xbox a usar o nome Xbox. Eu acho que isso foi talvez um caso único no mundo. E aí, depois disso, então a Xbox Mil Grau virou apenas a XMG, que nada mais é do que uma abreviação, né? Só que a história ainda não acaba aí, porque depois de tudo isso ainda veio depois a punição das plataformas. A Twitch derrubou o canal da Xbox Mil Grau e o YouTube também removeu os vídeos e suspendeu a Mil Grau permanentemente do programa de parcerias. Ou seja, dentro do YouTube eles não podiam mais monetizar de nenhuma forma. Eu não sei que os caras estão com raiva, assim, de mim. Assim. Mano, já destruíram a Xbox Mil Grau. Acabou, já acabou com o canal, acabou com tudo que tinha, acabou com a rentabilidade, acabou. Agora eu não posso mais, nunca mais ter um canal, não posso ter mais nada, não posso trabalhar, não posso... O que é isso, cara? Bom, obviamente nessa época o chefe e o Capim vieram falar que a Xbox Mil Grau não tinha nada de racista e que as piadas deles foram completamente tiradas de contexto. A gente tava conversando de música. E surgiu o funk lá, funk é uma bosta, não sei o quê. Parecia um cara no chat. É o que eu falo, o contexto baseia muito no chat. Parecia um cara no chat. E ele cortou bem na hora que o Capim fala. Que eu falo que é uma merda a cultura. Volta o iniciozinho pra você escutar ali que ele fala. A cultura negra é essa? Olha lá. Então é bem bosta mesmo. Pausa aí. Ele fala, né? A cultura negra é essa? Nossa, então é bem bosta, mesmo. E nesse ponto aqui eu acho válido a gente deixar uma coisa clara, porque rolou um inquérito pra investigar as acusações de racismo que a Xbox Mil Grau tava recebendo, só que posteriormente isso depois acabou sendo arquivado por falta de provas. Então assim, na justiça não teve nenhuma punição, mas as plataformas mantiveram o banimento do mesmo jeito. Só que pro chefe a história com o YouTube não acabou ali ainda, porque depois da Mil Grau ele tentou criar vários outros canais. Em setembro de 2020 ele criou o Chefe 117, que acabou sendo deletado, e em janeiro de 2021 caiu outro canal dele, o Cancelado 117. O que bom, convenhamos, acabou sendo aí um nome um pouco profético, né? E nessas derrubadas que vieram depois, o YouTube não explicou exatamente qual foi o vídeo que levou ele a ser banido, mas no fim acaba sendo igual o caso do Content. Eles estão proibidos de criar qualquer outro canal e de monetizar aqui no YouTube. Mas bem, hoje o chefe continua produzindo conteúdo e ele ainda faz lives na Kick. Porque bom, lá ele não tá banido e ele tem bons números lá. Então a vida dele na internet continuou, só que fora do YouTube. E pra fechar, temos aquele que é com certeza o caso mais famoso desse vídeo. E também o mais irônico. E bom, eu tô falando obviamente aqui do Monark, que foi um dos caras que ajudou a construir aí o movimento do YouTube de games aqui no Brasil. E mais de 10 anos depois ele teve toda a tua história apagada. Mas bom, vamos começar do começo. Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, começou a postar vídeos aqui na plataforma em 2010. E o conteúdo dele naquela época era sobre Minecraft, que era uma verdadeira febre. Na verdade, até hoje continua uma febre. Olá e bem-vindos ao meu primeiro vídeo de Minecraft. Eu vou estar fazendo aqui vários vídeos como se fosse um tutorial desse jogo, que é o Minecraft. E bem, no meio dessa febre, o Monark criou o canal Randall's Plays e acabou virando uma referência desse nicho. Tanto que em 2013 ele já tinha mais de 2 milhões de seguidores. Só que depois de anos fazendo esse formato, ele cansou desse tipo de vídeo. E ele então tentou mudar o formato do canal dele pra dar mais opinião, só que isso acabou não dando tão certo quando comparado aos vídeos de Minecraft. Então nesse período aí o Monark deu uma afastada do YouTube e acabou dando uma desanimada. Para a mais esperada série voltando no canal, a gente dá um hiatus de um mês sempre, mas dessa vez a gente vai fazer direitinho e toda semana vai ter, né, Vênia Feromonas? Até 2018, quando junto com o Igor 3K, ele criou o Flow Podcast, onde a ideia era fazer conversas longas, sem muita pauta e com bem menos filtro do que tinha na televisão. E toda semana a gente vai ter um convidado diferente
que a gente acha da hora. Pra gente ter uma conversa maneira. Exato. O objetivo é ter uma conversa maneira, fazer todo mundo engajar, pensar. O objetivo é fazer o cara pensar. Né? Exato. O objetivo é a gente ter uma conversa cabeça, uma conversa legal. E não vou nem mentir, a gente está fazendo nos moldes do formato do Joe Rogan, que é um podcast que eu admiro pra caralho. Inspirados no Joe Rogan, eles trouxeram esse formato de mesa cast pro Brasil, e isso daqui simplesmente cresceu muito. O Flow passou a receber políticos, artistas e algumas das maiores personalidades do Brasil. O Igor é uma péssima influência pro Monark. Quer dizer então que tu chegou aqui com essa porra porque o Peter te deu esporro? Lógico, eu tô aqui pra ser crítico, pra ajudar as pessoas. Eles não ficam o tempo todo, tá ligado, porra, cara. E inclusive inspirou e serviu de casa pra vários outros podcasts que depois viraram meio que rivais do Flow. Toda a minha queda foi por causa que eu fui arrogante, tá ligado? Tem a ver com isso. Eu achei que não importava, que eu poderia converter meu público pra qualquer assunto que qualquer coisa que eu fizesse ia dar certo. Mas aqui, mais uma vez, vem a ironia. Porque um dos motivos que fez o Flow bombar foi justamente a falta de filtro do Monark. Ele não tinha nenhum medo de falar o que ele pensava. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. E ele também não se importava em fazer perguntas que parecessem burras ou que deixassem o convidado desconfortável. Ó, acabou São Paulo, acabou Rio de Janeiro, acabou o Ceará sozinho ali e o resto do mundo. O Ceará não ia conseguir se desenvolver. O Ceará é mais desenvolvido, né? No Nordeste. O Salvador ou qualquer país. Eu duvido que seres humanos com liberdade e vontade de viver juntos se unindo não conseguem prosperar. Eu duvido. Goste ou não, a gente tem que falar aqui que o Monark sempre foi um cara bem autêntico. E isso, de fato, foi uma das coisas que fez o Flow bombar. Isso é muito chato, pra eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho que ter os números e estatísticas, senão eu não posso falar o que eu penso. Mas eu não posso falar. Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, pode. Se eu não sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. Pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Só que, ironicamente, foi isso também que fez o Monark perder tudo. Quando no dia 7 de fevereiro de 2022, durante uma conversa com Tabata Amaral e Kim Kataguiri, o Monark foi falar sobre liberdade de expressão, uma coisa que ele já fez várias vezes, só que aqui ele passou do limite, se expressou muito mal e usou o pior exemplo possível. Eu sou mais louco que todos vocês. E bom, ele provou que é, né? E como todo mundo já sabe, em questão de horas, esse trecho aí já tinha viralizado no Brasil inteiro. Na mesma hora começou uma pressão imensa em cima do Flow e do Monark. E aí no dia seguinte o Monark foi desligado do Flow. O Monark realmente tá sendo desligado dos estúdios Flow. Ele era sócio aqui meu sócio, na verdade, de 50% do Flow. Então a gente tinha meio a meio. O que vai acontecer aqui é que eu vou comprar a metade dele. E vários patrocinadores também começaram a anunciar que estavam saindo. Chegou na conclusão que era a melhor coisa, que o Flow ele precisa transcender o Monark, ele precisa ser desassociado e a gente acha que esse é o melhor caminho. O Flow tinha virado tipo Chernobyl. Vários influenciadores pediram pra tirar os episódios do Flow do ar e os patrocinadores também não queriam mais ter a sua imagem vinculada ao Flow Podcast. E assim, na época o Monark até publicou um pedido de desculpas. Eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado e eu fui defender uma ideia, que é uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica. Eu peço perdão, tá ligado? Pela minha insensibilidade. Mas isso acabou não ajudando em nada. E no meio de toda a confusão que tava rolando com o Flow, o YouTube também decidiu tomar uma posição. E a plataforma então suspendeu a monetização dos canais do Monark e do Flow por tempo indeterminado. Até aquele momento ele ainda podia publicar vídeo, mas não podia abrir outra conta para escapar da punição e voltar a monetizar. E aí você pode até pensar que esse foi o banimento. Mas calma que ainda piora. Em 2022, o Monark criou o podcast Monark Talks e continuou produzindo conteúdo. Só que ele também se envolveu em problemas relacionados às eleições. E aí, em novembro daquele ano, o TSE então decidiu intervir com o Monark, bloqueando o canal dele em todo o Brasil por dizer que ele estava passando desinformação sobre o sistema eleitoral. E aqui também tem uma coisa importante de comentar. Isso que rolou foi uma ordem judicial. Não era ainda o YouTube decidindo apagar o Monark mundialmente da plataforma. Isso aconteceu, mas foi só em janeiro de 2024. Aí sim, o próprio YouTube deletou todos os canais do Monark de vez. Quem tentava acessar qualquer canal dele recebia a informação de que a conta tinha sido encerrada por violar os termos de serviço. O YouTube então confirmou o banimento, mas não apontou um único vídeo como causa para isso. A posição foi que eles apenas analisaram os canais e encontraram coisas ali que estavam contra as diretrizes da plataforma e aí eles apagaram. Pois é, apesar de o Monark dizer no Twitter que ele era dono dos meios de produção porque ele produzia vídeos, aqui ele viu que o negócio não era bem assim. Afinal de contas, o YouTube é uma empresa privada, então ele decidiu
decide quem monetiza ou não, quem pode estar na plataforma dele ou não. O YouTube deve gratidão a essas pessoas porque foram elas que fizeram a plataforma ser o que é. Relevante pra caralho. A galera assiste na televisão da sala o YouTube como se fosse qualquer outra TV, cara. E fomos nós que fizemos isso. A gente fez isso. O YouTube não fez porra nenhuma. Eles deram o rio, mas quem construiu a porra do barco, quem inventou um barco novo, quem criou o porto, quem fez tudo, não foi a porra do YouTube. Eu vejo muita gente, eu sou muito grato ao YouTube. Você é muito grato ao YouTube e o YouTube não é grato nada a você. E aí, a partir desse momento, o Monark virou persona não grata aqui na plataforma. E como aconteceu nos outros casos, quando uma conta é encerrada dessa forma, a pessoa não pode só chegar e criar outra conta pra continuar fazendo vídeos. Ela simplesmente não pode ter um canal próprio aqui na plataforma. E também não pode ganhar dinheiro de monetização aqui. Então assim, você pode até ver o Monark no canal de outras pessoas, e inclusive ele até chegou a participar do Flow como convidado 2 vezes, um episódio só dele e outro episódio com o Venom Extreme, mas o que ele não pode é ter um canal dele ou um podcast dele. Mesmo que esteja no nome de outra pessoa, se o YouTube desconfiar que o canal é do Monark, o canal logo vai ser apagado e não tem conversa. E bom, hoje o Monark tá aí com o Bruno Ayub Show, continua produzindo conteúdo, fazendo seu podcast, só que no YouTube, onde ironicamente tudo começou pra ele, agora acabou definitivamente. E bom, esses são 3 YouTubers que conseguiram receber a pior punição possível pra quem trabalha aqui na plataforma. Não é perder um vídeo ou simplesmente perder um canal, afinal. É você ser proibido de fazer qualquer coisa aqui. Mas e aí, você conhecia essas 3 histórias? Você lembra de ter acompanhado algum desses banimentos? Comenta aqui embaixo, #banido, se você assistiu o vídeo até o final pra eu saber. Eu vou estar conversando com vocês aí nos comentários. E ó, não esquece de se inscrever aqui no canal. O canal é novo e sua inscrição faz toda a diferença pra gente. Agora eu vou indo nessa, mas em breve eu tô de volta com outro vídeo aqui no Fora do Script pra vocês. Valeu? Tchau, tchau!